Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que bom que a gente tem do Senhor mais uma vez a oportunidade de nos reunir nesse culto de doutrina. Deus nos dá a oportunidade de outra semana a gente estar diante dele, diante da palavra dele, mais uma vez no culto nos lares, para aprender com a palavra do Senhor algo mais uma porção da riqueza de coisas que Deus tem para nos ensinar. É motivo da gente sempre agradecer a Deus, a gente louvar o nome dele, porque esse é privilégio para pouca gente, irmão. Não é todo mundo que pode fazer isso, né? A gente tem visto nesse cenário mundial quantos desejariam e quantos não podem. E a gente tem tido esse acesso livre, que é bênção, e que a gente precisa valorizar enquanto a gente ainda tem, porque nada garante que a gente não venha a perder algum dia. E como a gente tem tido do Senhor essa chance, tem tido do Senhor essa oportunidade, eu queria convidar os irmãos para iniciar esse culto de doutrina dessa noite, orando a Ele, louvando a Ele por toda a bondade dEle, que tem sido derramada tão constantemente e tão ricamente em nossas vidas. Então vamos orar, irmãos, vamos bendizer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque mais uma quarta-feira nós estamos em Tua presença, mais uma quarta-feira nós temos a possibilidade de aprender um pouco mais, com mais uma porção de Tua palavra, Deus. Eu te peço, Senhor, fala conosco, Deus, edifica-nos como Tua igreja, Pai, como Tua noiva, Senhor, a fim de que, quando esse culto se encerrar, Senhor, nós possamos perceber que somos crentes mais maduros, ter uma maior vontade de falar das riquezas do Teu reino àqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Abençoa-nos, Deus. Nós te bendizemos, Senhor, também pela oportunidade, Senhor, pelo acesso que nós temos ao Senhor e à Tua palavra, Senhor. Nós queremos te dizer, sim, Senhor, que percebemos que muitos desejariam e não podem, e o Senhor nos tem dado esse acesso com tanta liberdade, Senhor. Pedimos perdão porque tantas vezes nós não valorizamos quanto deveríamos. Ajuda-nos, Espírito Santo, a perceber a riqueza, Senhor, e o valor que tem as coisas espirituais, Senhor, e a nos apegar cada dia mais a elas, lembrando que o dia de Cristo, Senhor, está próximo. Nós te oramos assim e te agradecemos em nome do Senhor. Amém. Então, irmãos, a gente começou semana passada mais o estudo de uma das cartas da prisão. A gente sabe que são 4 as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. A gente terminou Efésios e semana passada o pastor iniciou a carta dos Filipenses conosco, né? Ele abordou os versículos 1 e 2. A gente sabe que essas cartas da prisão, elas foram escritas quando Paulo estava preso em sua primeira prisão em Roma. E elas foram escritas para igrejas diferenciadas com o intuito de fortalecer aquelas igrejas. A gente começou agora Filipenses, né? Eu espero que, assim como foi em Efésios, Filipenses seja para nós uma fonte de riqueza, um tesouro, né? Como é a palavra de Deus, inesgotável de sabedoria vindo da parte do Senhor e de ensinamento para que a gente coloque em nossas vidas. Semana passada, o bloco que o pastor abordou para a gente foi a saudação, né? O primeiro bloco da carta de Efésios, versículos 1 e 2, e nele a gente conhece o contexto de como foi escrita aquela carta. A gente sabe, carta da prisão. A gente conheceu na semana passada quem são os remetentes da carta, né? Que é Paulo que escreve a carta, mas ele menciona Timóteo, que também estava ali preso com ele. Não que Timóteo tenha escrito a carta, a gente aprendeu, mas que as coisas que Paulo falava, Timóteo concordava com elas, né? Paulo preparava aquela igreja para recebê-lo. A gente viu os destinatários da carta, né? Paulo cita como sendo os santos em Cristo, e ele dá um destaque especial por conta até da responsabilidade que aqueles irmãos tinham, né? Os bispos e diáconos de Filipos. E a gente viu também, semana passada, o motivo pelo qual a carta aos Filipenses ela foi escrita, né? A gente aprendeu que Paulo, o apóstolo, ele tinha receio que, com a proximidade da sua morte, a gente sabe que Paulo veio a ser martirizado, não nessa primeira prisão em Roma, mas na segunda, mas ele percebia que esse momento estava próximo, e com a proximidade de sua morte, Paulo temia que as igrejas elas não prosseguissem cumprindo a missão que elas tinham, cumprindo as missões que a igreja tinha, mas especialmente uma delas, a principal, que a gente tem visto desde que a gente começou a estudar Efésios, né, a primeira das cartas da prisão. A missão é a seguinte: pregar o evangelho para toda criatura e em todos os lugares, evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo,
e vem executando na igreja e através dela. A gente tem repetido esse propósito frequentemente em todas as pregações que têm sido feitas a respeito desses livros da Bíblia que a gente tem estudado. Semana passada, o primeiro bloco, os versículos 1 e 2, a saudação, aquela igreja, né, que apresentou as coisas que eu citei, e hoje a gente vai abordar o bloco dos versos 3 até o verso 11 dessa carta, né? Pelo menos na minha Bíblia, o título desse bloco é Ação de Graças e Súplicas em Favor dos Filipenses. Talvez na sua Bíblia o título seja outro, mas a abordagem é a mesma. O texto trata das mesmas coisas. E o texto começa assim, no versículo 3. Diz assim o apóstolo: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Já começa de uma maneira muito linda, já começa em uma atitude de agradecimento a Deus, de ação de graças. E esse versículo ele deixa claro que existia uma vivência entre o escritor daquela carta, o apóstolo Paulo, e a igreja que receberia aquela carta, né? Existem coisas a serem recordadas. A gente sabe onde essa vivência, onde essa experiência de Paulo junto aos Filipenses começou. A gente aprendeu isso quando a gente estudou o livro de Atos. Aquela igreja, a igreja de Filipos, ela é fruto da primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária de Paulo. Acho que os irmãos devem lembrar da história. A gente viu quando viu Atos, né? Após Paulo discutir com Barnabé, ali em Atos 15, por conta de João Marcos. Barnabé queria que João Marcos seguisse viagem com eles na segunda viagem missionária, e Paulo não concorda, porque na primeira viagem missionária João Marcos abandonou a viagem no caminho. Então isso leva a um atrito entre eles e é uma discordância tão séria que eles rompem. Eles se separam. Barnabé segue para Chipre com Marcos e Paulo vai com Silas por outro caminho. Esse outro caminho leva eles, né? Aí começa realmente a segunda viagem missionária e leva Paulo e Silas a muitas cidades, entre elas Derbe e Listra, e lá eles encontram Timóteo. Isso está narrado em Atos 16, e Timóteo passa a ser parte dos companheiros de Paulo, e a viagem segue. Em determinado momento da viagem, Paulo tem uma visão, isso em Atos 16, os versos dos 6 ao 10. Nessa visão, Paulo vê um homem macedônio, né, vestido como macedônio, ele reconhece-o, e o homem diz: passa para Macedônia e ajuda-nos. Então, de tantas cidades que eles tentaram entrar antes e o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus não permite, quando ele tem essa visão, eles entendem, não, então nós vamos a Macedônia. E aí o Espírito Santo os leva, os permite ir até lá. Eles chegam a Macedônia, que é onde estava a cidade de Filipos. Provavelmente chegaram lá Paulo, Silas, que foi com Paulo na segunda viagem missionária, Timóteo, a quem eles levaram no caminho, e muito provavelmente Lucas, que era quem registrava a maioria das coisas de Paulo. O livro de Atos foi Lucas quem escreveu, e essas coisas estão relatadas em Atos. Eles chegam a Filipos, e chegando lá em Filipos, Paulo prega. Acontece a conversão de Lídia, né, uma vendedora de púrpura, e Lídia recebe o seu Jesus como Salvador, e é de um jeito tão maravilhoso, tão sério, tão intenso, que ela insta com os pregadores para que se hospedem na casa dela. Ela constrange, o texto de Paulo diz que ela constrange para que eles fiquem na casa dela. Isso em Atos 16, do 11 ao 15. Lá ficam, e eles provavelmente começam a se reunir lá como igreja, né? As coisas que Paulo fez em Filipos, a gente ainda vai ter a cura da jovem adivinhadora, de quem Paulo expulsa um demônio, a menina não consegue mais adivinhar e deixa de dar dinheiro aos seus donos, e vira uma confusão por conta disso. Eles vão terminar presos. Tem aquele episódio de Paulo e Silas na prisão, à meia-noite eles cantam, as cadeias caem. Quando o carcereiro percebe que as cadeias caem, ele tenta se suicidar, ele sabe que a pena para ele seria muito pior, e Paulo não permite, e diz que todos estão lá, e o carcereiro pergunta, né, o que posso fazer para que seja salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso tudo em Atos 16. Tudo isso aconteceu em Filipos, ou seja, existiam coisas a recordar. Isso é só o começo da história, né? Existiam coisas a recordar entre Paulo e aquela igreja. Esse singelo verso, um verso tão pequeno, tão simples, ele mostra que essas memórias que Paulo tinha daquela igreja eram memórias boas, memórias que levavam o apóstolo a render graças a Deus, né? A agradecer ao Senhor, mesmo estando naquela situação tão adversa, tão difícil, mesmo estando em
prisão, passando por provação, passando por necessidade. Mesmo nessa situação, havia consolo para o apóstolo Paulo quando ele recordava o que foi vivido entre ele, né, como evangelista, pastor, missionário, e aquela igreja que foi fundada por ele nas suas viagens missionárias. Né? E esse agradecimento de Paulo, essa recordação que o levava a render ações de graças a Deus, ela tinha uma maneira concreta de se manifestar. E isso a gente vai ver no verso 4. O verso 4 diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Essa era a maneira de Paulo render graças a Deus, colocando aqueles irmãos diante dele, diante de Deus, com alegria. Irmãos, isso é tão interessante, porque preso, né, em uma situação tão difícil, a recordação daqueles irmãos levava Paulo a orar diante de Deus com alegria no coração. Né? Passando por toda a dificuldade, existia alegria no coração de Paulo, numa lembrança. Né? Mesmo aqueles irmãos estando distantes, recordar deles fazia com que ele se alegrasse e orar a Deus com alegria por aqueles irmãos. Né? Fazer súplicas para aqueles irmãos em todas as orações. Paulo agradecia a Deus e retribuía aquilo que foi vivido com aqueles irmãos. Né? Existem muitas formas de retribuir, irmãos, benefícios que outras pessoas trouxeram para nós. A gente pode presentear, a gente pode elogiar, a gente pode devolver a atitude, mas nenhuma maneira de retribuir é melhor do que orar pelas pessoas que nos fizeram algum tipo de benefício, que nos trouxeram alguma bênção, e também pelas que não nos trouxeram. Né? Orar é uma das melhores atitudes que qualquer cristão pode ter. E Paulo fazia isso. Né? Paulo retribuía a recordação carinhosa, a recordação que trazia alegria para o coração dele naquela situação difícil, orando pelos irmãos com alegria diante de Deus e constantemente, em todas as suas orações. Então, aquele agradecimento tinha essa maneira concreta de se manifestar. E tinha também o agradecimento de Paulo diante de Deus, né, a Deus por aqueles irmãos, tinha também um motivo primordial para existir. Embora toda a vivência dele, toda a experiência passada fossem coisas que tinham sim seu valor, né, o motivo principal não era esse. O motivo principal está declarado para a gente no verso 5, que diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu vou ler o 4 e 5 para vocês entenderem o contexto melhor. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então não era um agradecimento somente pelas experiências, não era principalmente pelo carinho que Paulo tinha por eles, mas era principalmente por cooperarem no Evangelho. Aqueles irmãos cooperavam com o ministério de Paulo, e isso perseverantemente, desde o primeiro dia até agora. Desde aquele começo que Atos narra, até aquele momento em que Paulo se encontrava preso, se encontrava passando por necessidade. Paulo colocava aqueles irmãos diante de Deus com gratidão, com alegria, pela cooperação no Evangelho que aqueles irmãos tinham, que era constante, que era incessante, que era sem desistir, independente das circunstâncias. Estivesse ele livre e bem pregando o Evangelho a todos, estivesse ele em cadeias, sofrendo pelo Evangelho. A igreja de Filipos cooperava com ele. E essas atitudes da igreja de Filipos levavam o apóstolo a ter uma certeza que era inabalável. E essa certeza é um verso muito conhecido da Bíblia, muito lindo, e ela aparece, a certeza de Paulo, no verso 6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que coisa linda, irmãos. Paulo tinha, por conta da atitude daqueles irmãos, por conta daquilo que aqueles irmãos praticavam, do jeito deles agirem, existia em Paulo, no coração de Paulo, a certeza, né, uma ausência completa de dúvidas, uma convicção que era indiscutível de que quem começou a boa obra neles há de completá-la. E é claro que vai completá-la, irmãos, porque Deus ele não para no meio do caminho. Uma vez que Deus inicia uma coisa, ele vai com ela até o fim. Os planos de Deus se cumprem. A gente sabe que nada que Deus planejou pode ser frustrado. As coisas que Deus escolheu para que aconteçam, acontecerão cabalmente, né?
esse versículo tem sim essa implicação, aquele que começou há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, porque Deus é perfeito, mas também fala muito a respeito da atitude dos próprios filipenses, né, de cooperarem com o Evangelho, de trazerem alegria a um pastor que estava distante por conta da maneira como eles se portavam, o testemunho que eles davam. E não que a atitude dos filipenses, a atitude de cooperar com o Evangelho, que fosse isso que levaria Deus a completar a obra iniciada na vida deles, a obra que o versículo menciona. Essa obra é a obra de salvação. A boa obra é a obra de salvação. É que vai concretizar-se completamente no que ele chama de dia de Cristo Jesus, que é o dia em que nós seremos glorificados com o Senhor, né? Vai se completar perfeitamente em nós essa obra, né? Não que as ações dos filipenses fossem o que levaria Deus a completar essa obra. Não é bem assim, não é bem esse o sentido do versículo. Mas pelas ações dos filipenses, Paulo ele podia comprovar que a boa obra, a obra de salvação, foi sim iniciada na vida daqueles irmãos. As ações deles evidenciavam que eles eram salvos de verdade. E sendo salvos de verdade, Deus que começou a boa obra completaria no prazo correto, né? No dia de Cristo, no dia da recompensa, no dia da glorificação final. E essa atitude, esse testemunho dos filipenses, levava Paulo a orar, a agradecer dessa maneira que ele descreve aqui nesses versículos que nós lemos. E Paulo continua o texto dando evidências àqueles destinatários daquela carta aos irmãos de Filipos a respeito da forma que o apóstolo tinha de pensar sobre eles, né? E Paulo pensava que, por conta da evidência testemunhal daqueles irmãos, a boa obra começada por Deus na vida deles, ela era sim real. E aí, no verso 7, dá evidências da forma de pensar. E por que ele pensava daquele jeito? O verso 7 diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. No coração, o tempo inteiro. Irmãos, é tão interessante isso, quando eu falei que Paulo ele traz evidências da forma dele de pensar, né? E a gente, quando fala em pensar, geralmente a gente exclui as coisas do coração, como se nossas emoções não influenciassem a maneira como a gente pensa, ou a maneira que a gente pensa não influenciasse as nossas emoções. E não é bem assim, uma coisa está interligada com a outra, elas se misturam, elas se influenciam sim. Paulo diz que tinha aqueles irmãos, né? É justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, né? No coração o tempo todo. E por quê? Porque aqueles irmãos eles eram participantes em tudo no ministério de Paulo. O ministério de Paulo não acontecia sem que aqueles irmãos estivessem envolvidos nele. Aí ele continua, seja nas minhas algemas. Paulo estava preso, e como a gente vai ver mais à frente na carta, a igreja de Filipos enviou Epafrodito para socorrer a Paulo. Enviou Epafrodito com oferta, enviou Epafrodito com amparo, enviou Epafrodito para servir alguém que carecia de serviço. Ele diz ainda mais, em defesa e em confirmação do Evangelho. Nessas duas palavras, Paulo ele resume praticamente o ministério dele inteiro. O ministério de Paulo ele era gasto em defender o Evangelho de quem o atingia, de quem desvirtuava, de quem tentava confundir as pessoas a respeito do Evangelho de Deus, e em confirmar aqueles que tinham sido realmente alcançados pelo Evangelho. Então, no ministério de Paulo inteiro, aqueles irmãos, eles cooperavam, eles influenciavam, eles estavam constantemente com Paulo, né? E Paulo diz assim, sois participantes da mesma graça comigo, a graça de estar envolvidos nesse ministério. Então era justo, era acertado pensar que a boa obra iniciada na vida daqueles irmãos, ela era sim real. E ela seria completada no dia de Cristo, né? E por conta disso, dessas coisas, da boa obra ser real, da certeza de que ela seria completada, era justo em Paulo amá-los em Cristo Jesus, né? E ele dá essas evidências, com a participação nas algemas, na defesa do Evangelho, da forma como ele pensava a respeito dos filipenses. E ele continua dando evidências da forma como ele se sentia, né? Se Paulo pensava a respeito daqueles irmãos como a boa obra, né, que é a salvação, sendo algo real na vida deles, Paulo sentia a respeito daqueles irmãos, e essa é a evidência que ele dá,
amor, e não qualquer tipo de amor. A gente vai ver, o versículo 8 diz assim: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Era um amor que causava no apóstolo saudade, em prisão, em sofrimento. Paulo relembra os tempos que viveu com aqueles irmãos, e relembrando isso, ele sente saudades. Irmãos, vocês pararam para pensar a respeito de saudade? Saudade é algo muito difícil de se sentir, irmãos. Isso relacionado a qualquer coisa, a algo que a gente perdeu, mais ainda a alguém que a gente possa ter perdido, né? Saudade, ela é o amor que fica quando aquele que a gente ama já se foi. Quando aquele que a gente ama não está mais aqui, ou quando aquele que a gente ama está longe. A gente não tem um acesso tão fácil. Saudade é o amor que persiste, né? Que não desiste, não deixa de existir quando o objeto, a pessoa amada não existe mais, ou não está acessível, né? É isso que Paulo sente com relação aos filipenses. Embora eles não estivessem morridos, ele não estava perto deles, ele estava distante. E Paulo sentia saudade daquilo que eles viveram, daquelas pessoas, né? E é interessante que quando ele fala isso, a testemunha que ele toma para garantir que o que ele diz é verdade é o próprio Deus, né? Paulo diz: pois minha testemunha é Deus. É algo que não pode ser discutido, não pode ser duvidado. O Senhor não se envolveria em algo de cunho duvidoso. E Paulo usa o nome de Deus não em vão, mas para provar aqueles irmãos de verdade que sentem saudade deles, que o amor que sente por eles é um amor que causa saudades. Saudade de coisa boa é muito, embora doa, irmãos, é muito bom. Significa que algo muito bom existiu, né? E Paulo, ele ainda fala nesse versículo com ternas misericórdias, né? Ele estava, enquanto estudando, pesquisando, esse termo terna misericórdia significa, a escrita grega liga ela aos órgãos internos do corpo humano. É a conotação de uma emoção muito intensa que nasce lá dentro, um amor muito profundo, o amor mais profundo que existe. E um amor que existe não de qualquer jeito, mas terna misericórdia de Cristo Jesus, é originado em Cristo. Tudo muito bonito. Perceber os pormenores de uma carta assim é muito bonito, irmãos. Essas coisas, elas levam esse sentimento, essa maneira de pensar, de sentir a respeito dos filipenses, levam Paulo a um pedido novo diante de Deus, a um pedido maior diante de Deus, a colocar uma súplica mais complexa em favor dos filipenses diante do Senhor. E isso a gente aprende no verso 9, que diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção. É uma oração mais profunda, mais pontual, mais específica. Paulo pede que o amor daqueles irmãos que já cooperam com o Evangelho, que já amam o Evangelho, já amam a obra do Senhor, mas Paulo continua pedindo por eles. Paulo diz assim, pede que o amor deles seja aumentado mais e mais, e ele especifica de que maneira? Em conhecimento, em pleno conhecimento, né? Um amor aumentado não com base em sentimentos, não com base na realidade em sentimentalismo apenas. A gente sabe que o amor da Bíblia não é só sobre isso, embora envolva emoções, está além disso. Então um amor não baseado apenas em sentimentalismo, mas baseado, regulado, regido pelo que diz a palavra de Deus. Um amor aumentado para ser como a Bíblia descreve que o amor é. Lembra que 1 Coríntios 13 paciente, benigno, não se ufana, não se soberbece, não se ressente do mal, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Esse é o padrão de amor que a gente tem. E Paulo pede que o amor daqueles irmãos seja aumentado em pleno conhecimento, seja aumentado para ser como a Bíblia fala que o amor de verdade é. E ele ainda acrescenta, em pleno conhecimento e em toda percepção. Amor aumentado em toda percepção seria aquele amor que ele é capaz de distinguir certo de errado. É um amor que considera as coisas que estão diante de si, considera aquilo, cenários, situações, e percebe o que é certo do que é errado. Aqui Paulo destaca prática. É um amor
que ele roga para que aquele amor seja aumentado, para que possa ser praticado de maneira correta, aplicado naquele que é certo que seja aplicado. Então ele pede a Deus que o amor daqueles irmãos ele seja profundo, ele seja racional, ele seja cuidadoso, né? Essa é a oração de Paulo, é um novo pedido diante de Deus. E não é uma oração feita de qualquer jeito, feita a esmo, sem rumo, sem propósito. Tem um propósito, tem uma razão para ser feita, tem uma razão para existir. E a essa razão, quem traz para a gente é o verso 10. O verso 10 diz assim, é aquela oração em que ele pede para que o amor dos filipenses seja aumentado em pleno conhecimento e em toda percepção. Para quê? Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aqui Paulo diz para que eles consigam perceber, notar e distinguir aquilo que é transitório daquilo que é eterno, o que é passageiro das coisas que permanecerão para sempre, e que eles possam priorizar aquilo que é de real importância, deixar aquilo que não importa para a vida dos crentes para lá e se apegar àquilo que realmente importa, as coisas do reino, as coisas que pertencem a Deus. E ele dá algumas características, e também na pesquisa dessas características eu me surpreendi, teve coisas que eu achei bem interessante, né? Ele diz que para provar essas coisas excelentes e serem sinceros, né? E o que essa palavra sincero nesse versículo quer dizer? Essa palavra remete a uma prática antiga, irmãos. Quando as pessoas, os comerciantes antigamente, eles vendiam cerâmica, e a cerâmica que eles produziam saía com rachadura, o que é que as pessoas que eram desonestas faziam? Usavam uma cera e tapavam aquelas rachaduras. Então, quando alguém que ia comprar cerâmica percebia, sabia que existia esse tipo de falcatrua, passava aquele item, aquela cerâmica, por uma prova. Eles colocavam, chamavam de prova do sol. Pegavam o item, que estava, talvez, cerâmica rachada, tapada com cera e pintada por cima, então a olho nu você não percebia, mas um comprador inteligente pegava e levantava aquela peça contra o sol. O sol não vazava pelo que fosse cerâmica, mas se houvesse rachadura preenchida com cera, o sol passava. Então a pessoa percebia que aquela peça ela tinha sido adulterada. Aí o que eles faziam? Eles colocavam as peças adulteradas num lugar separado e colocavam as não adulteradas, as genuínas, no outro lugar. E marcavam aquelas peças genuínas com o termo em latim, sincere. E daí, sincero, genuíno, de verdade, sem adulteração. É isso que Paulo quer trazer à mente daqueles irmãos, para serdes sinceros, serdes genuínos, de verdade, inculpáveis, sem mácula nenhuma, sem culpa nenhuma sobre vocês. E aí, para a ocasião, Paulo cita muito isso, uma ocasião que é específica, o dia de Cristo, o dia da redenção, o dia que toda a obra de Cristo se confirma, se concretiza naquele que pertence a Ele. Sinceros e inculpáveis para essa ocasião especial, para o dia de Cristo Jesus, o encontro com o noivo. E tudo isso, irmãos, toda essa oração, todo esse sentimento, toda essa saudade, todo esse pedido colocado diante de Deus pelo apóstolo Paulo, tinha um propósito muito mais grandioso. Não era só para que aqueles irmãos fossem beneficiados, para que eles se sentissem bem, para que eles crescessem, essas coisas também. Mas o propósito real era muito mais grandioso do que esse, e está descrito para a gente no verso 11. No verso 11, Paulo diz assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É claro que pessoas que são sinceras, que são inculpáveis, esse tipo de crente, eles vão sim produzir frutos de justiça, frutos de justiça não produzidos por eles mesmos, mas eles são assim inculpáveis, sinceros, porque estão em Cristo. Em Cristo, é tudo mediante Cristo, mas o propósito final é o final do versículo, para a glória e louvor de Deus. Todas as coisas que Paulo fazia, todas as orações dele tinham esse propósito, glória e louvor de Deus. Toda atitude, tudo que nós fazemos como crentes deve ter também esse propósito, glória e louvor de Deus. E se não tem trazido glória e louvor a Deus, algo está errado. A gente precisa rever e repensar nossas atitudes, porque tudo na nossa vida deve redundar para isso, para a glória e louvor do nosso Deus.
Tudo precisa ser testemunho, e não qualquer tipo de testemunho, mas bom testemunho. A gente tem ouvido esses dias, né? É melhor abrir mão muitas vezes daquilo que nós temos como nossa razão, como nosso direito, para que a gente cumpra o que Deus nos ensina de ter paz com os homens, para que a gente possa apresentar diante dos homens um bom testemunho e, através desse bom testemunho, glorificar a Deus. É para isso que a gente está aqui. Nossa vida se resume a isso. Nosso propósito, citado lá no início, pregar o Evangelho, tornar o Evangelho conhecido, é intrinsecamente ligado a isso. Não tem como separar uma coisa da outra. Um bom testemunho, pessoas vêm, têm curiosidade de conhecer o nosso Deus, de se aproximar dele. Um mau testemunho faz as pessoas se afastarem de Deus. Eu tanto posso trazer alguém para perto, como a gente aprendeu a salvar alguém, não com as nossas atitudes, mas porque o nosso testemunho conduz pessoas a Deus, como posso desviar alguém, afastá-los de Deus por conta de mau testemunho. E Paulo queria essas coisas todas para aqueles irmãos, para que a glória e o louvor de Deus acontecesse. E que seja assim em nossa vida também, irmãos. E quanto a aplicações, né, a parte prática de nossa mensagem, eu queria só trazê-las para nós com perguntas, com conselhos, com frases que são muito rápidas, literalmente aplicáveis à nossa vida, né? A primeira delas é uma pergunta: qual é a memória que você tem deixado para as pessoas? Os filipenses deixaram no coração daquele pastor, daquele apóstolo, uma memória que fazia ele ter saudade, né? Que ele olhava para trás e recordava aquela igreja, aqueles irmãos, e sentia saudades, e agradecia a Deus por eles, né? Dava graças ao Senhor com alegria naquela situação de prisão e de sofrimento, mas aquilo trazia alegria a ele. Que memória você tem deixado? Onde você tem passado? O que é que tem ficado para trás? É o bom perfume de Cristo? Ou é algum outro tipo de rastro? A gente precisa considerar isso. Em segundo lugar, irmãos, que a gente aprenda a, como o apóstolo Paulo fez, retribuir as coisas com oração. Paulo agradecia a Deus por aqueles irmãos que traziam alegria. Só a memória daqueles irmãos trazia alegria ao coração dele, com oração. E Paulo retribuía esse benefício, essa bênção que os irmãos concederam a ele, de toda essa vivência, de toda essa memória boa, colocando aqueles irmãos diante de Deus em oração. A gente pode fazer muitas coisas por muitas pessoas. A gente pode se aproximar de Deus de muitas formas. A melhor delas é a oração, né? A gente pode ter atos de bondade, a gente pode viver para socorrer outras pessoas, mas isso sem oração, sem relacionamento direto com Deus, não vale de muita coisa. E a melhor coisa que a gente pode fazer por outras pessoas, não excluindo atitudes práticas que beneficiem a vida concreta das pessoas, mas acima de tudo isso, a oração. Então a gente precisa retribuir com oração, assim como o apóstolo Paulo mostra tão claramente para a gente nesse texto que ele fazia, né? Um outro conselho para a igreja é o seguinte: participe, seja um cooperador. Paulo dava graças a Deus por aqueles irmãos justamente por isso, porque aqueles irmãos, eles eram participantes da mesma graça com ele. Eles participavam do ministério de Paulo, quer em tempos bons, quer em tempos maus. Eles não desistiam, né? Eles eram perseverantes no participar deles. Que o envolvimento da gente com o evangelho, com as coisas da igreja, não seja fogo de palha, irmãos. Que a gente pare de cometer essa falha de começar bem as coisas e ir abandonando elas pelo meio do caminho, mas que a gente se envolva em obras com responsabilidade, sabendo que o nosso chamado ele não tem nada para encerrar. A vida de crente, o serviço do crente só vai encerrar lá. A gente não sabe que data é, não sabe como vai ser. Então a gente tem que estar disposto a se envolver nas coisas e ser responsável com elas com alegria diante do Senhor pelo tempo que Deus nos permitir, sem desistir, sem olhar para trás nem tirar a mão do arado, irmãos. Participe, seja um cooperador. A sua igreja precisa que você faça isso. O seu pastor precisa que você faça isso. A obra de Deus, ela não é feita por uma pessoa só ou por um grupo só de pessoas. Nós somos um rebanho, nós somos corpo, é um conjunto, trabalhando junto para a glória de Deus. Não pode ser uma coisa de um homem só, de uma pessoa sozinha, de um grupo, de minoria. Tem que ser a igreja toda envolvida, a fim de que se perceba que ali está a mão do Senhor. Um outro conselho é o seguinte: suscite certezas. A gente percebe claramente que no versículo 6, quando Paulo diz: estou plenamente certo, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la.
Paulo, aqueles irmãos de Filipenses suscitaram, através do testemunho deles, essa certeza no coração do apóstolo. Que a gente faça assim também na vida das pessoas, que as pessoas olhem para nós e a nossa vida suscite esse tipo de certeza nelas, de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Que as pessoas não tenham dúvida de quem nós somos em Cristo, de onde está colocado o nosso tesouro, de quem é o nosso maior amor, que a gente suscite esse tipo de certeza. Um outro conselho, né? Ocupe os corações, né? Paulo diz no verso 7, porque vos trago no coração. A atitude daqueles irmãos fazia com que o espaço deles no coração do apóstolo fosse cativo, fosse para sempre. Não existia como outra coisa ocupar. Aquelas pessoas se faziam notar, se faziam necessárias para a obra de Deus, né? É claro que Deus faz a obra dele do jeito que quiser, com quem ele quiser, irmãos. Mas a contribuição daqueles irmãos, a atitude deles, o testemunho, fazia eles ocuparem um lugar no coração do apóstolo, o nome de Deus que era especial. Então que a gente faça isso também, que a gente ocupe os corações daqueles que estão ao nosso redor, que as pessoas sintam nossa falta, que as pessoas percebam que a gente ocupa aquele lugarzinho, que a gente causa aquele quentinho no coração, por conta de quem nós somos em Cristo. E um último conselho, irmãos, deixe saudades. Paulo fala que, tomando Deus como testemunha a respeito da saudade que ele sentia daquela igreja, né? Que nós sejamos assim também, irmãos, que a vida, ela leva as pessoas para lugares diferentes. A gente hoje está aqui, amanhã a gente não pode garantir que vai estar aqui também. A gente não sabe os propósitos de Deus, o que é que ele tem para a nossa vida. Mas que a gente trabalhe nesse intuito de saindo de um lugar, se afastando de pessoas, independente do que aconteça, existe saudade. As pessoas sintam falta de nós, porque nós nos fazemos notar com um testemunho para a glória de Deus. E para finalizar, nessa noite de hoje, o meu desejo, a minha oração é que se cumpra na sua vida, meu irmão, na minha também, o pedido que Paulo faz diante de Deus por aquela igreja, que está descrito dos versos 9 até o verso 11. Eu vou repetir para os irmãos lembrarem, que diz assim: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que essa palavra se cumpra em nossa vida, que essa palavra se cumpra em nossa igreja, e que a gente possa ser encontrado assim, como esses versículos descrevem, né? Cheios de frutos de justiça, frutos que nasceram em Cristo Jesus, para o dia de Cristo Jesus, o dia em que nós vamos nos encontrar com Ele, e para que a glória e o louvor de Deus se estabeleçam em nossas vidas. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor, nós te bendizemos, Deus, por essa porção de Tua palavra que o Senhor nos concedeu hoje, Senhor. Obrigada por continuar nos ensinando, Senhor, por continuar nos advertindo, chamando nossa atenção, nos lembrando que o nosso testemunho, Senhor, é algo que nós devemos priorizar, Senhor, nos lembrando que o nosso serviço é algo que não tem data para acabar, Senhor, nos ajudando, Senhor, a perceber que nós devemos, Senhor, ser diferentes onde quer que nós estejamos, para que as pessoas glorifiquem o Teu nome, Senhor, para que as pessoas Te louvem, Senhor, para que o Senhor seja honrado através de nossa vida, Deus. Que isso se cumpra, Senhor, em nós, em cada um dos irmãos que estão ouvindo essa palavra agora, Deus. Que o compromisso deles contigo, Senhor, seja sério, Senhor, seja sincero, seja genuíno e esteja firmado, Senhor, daqui até o dia em que eles se encontrarão, Senhor, face a face contigo, Deus. Eu te agradeço por cada um deles, Senhor, eu te peço, abençoa essa igreja, Deus, que nós possamos ser encontrados diante de Ti como um povo diferente, Senhor, que Te glorifique em tudo que faz. Eu te agradeço porque sabemos que o Senhor nos ama, Senhor. Eu te agradeço porque Tua bênção é evidente sobre nossas vidas, Senhor. Eu te oro assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. A paz.